A paz do Senhor a todos. Podem sentar, por favor. Que alegria estarmos juntos outra vez, continuando nessa celebração que iniciou-se na quinta-feira e vai até domingo, como dias de festividade pelos 15 anos dessa igreja. Com certeza muitas histórias, algumas estão publicadas ali em fotos. Eu tenho certeza que foram histórias construídas em unidade, em hombridade, também em lágrimas, mas também com muita inteireza de coração. A Deus a glória por tudo que o Senhor tem feito e já a glória por tudo que Ele ainda vai fazer. Eu quero ser muito responsável com a mensagem que vou pregar esta noite. Eu gostaria que você me ouvisse, anotasse algumas coisas e ao final dela tomasse as considerações que são necessárias. Que o Espírito, outra vez, continue falando com o seu coração, como tem falado ao meu coração através dessa palavra. Antes de ler o texto oficial desse sermão, eu quero criar um enredo, um pano de fundo para você entender. A palavra, ela caminha sobre uma proposta que sai a partir do livro de Gênesis. Deus e o seu encontro com o homem. Se tem uma palavra que eu posso usar para falar do relacionamento entre Deus e os homens, é a palavra tabernáculo. Ela também vem da expressão tabernacular, significa habitar, estar presente entre os homens. É isso que eu encontro logo no livro de Gênesis, quando ele o cria, traz o homem à existência e depois de o ter criado, a expressão bíblica é que todos os dias, versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis, todos os dias, ao cair da tarde, ao pôr do sol, na viração do dia, Deus vinha ao encontro dele. Não era o homem que ia ao encontro de Deus, era Deus que vinha ao encontro. Isso por si só é suficiente para dizer a mim que em Deus sempre houve um desejo de estar junto dos homens, junto da humanidade. Não porque houvesse necessidade disso, não porque ele tivesse carente de adoração, mas porque ele tem tanto amor para dar, ele é o próprio amor e ele desejaria compartilhar isso com os seres que o criou. Todavia, esse relacionamento que acontecia no jardim do Éden, no lugar de delícias, é interrompido por causa do pecado. Um dia, hora marcada, Deus presente, o homem ausente. O homem está ausente por uma simples escolha: desobedecer, pecar. E como o pecado é um abismo, então o homem agora está distante. A expressão de Paulo é muito mais forte quando ele diz que o homem ficou destituído da glória de Deus. O homem agora, distante de Deus, se tornou irreconhecível, se tornou um ser que caminhou por caminhos cada vez mais escusos, e quanto mais o tempo passava, mais distante de Deus o homem ficava. Isso é tão nítido, quando no capítulo de número 5 e 6 de Gênesis, diz que o coração do homem era má continuamente. O homem só pensava no pecado e se atraía por isso, e quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Mas quem disse que Deus desistiu do homem? Quem disse que Deus parou e disse: chega, não quero mais nada com vocês? O amor de Deus triunfa sobre o seu juízo, e agora, este mesmo Deus começa a ir em busca de corações que estivessem abertos. É agora que ele encontra um clamor de uma nação que está em escravidão. Eu estou no livro de Êxodo, quando o povo, depois de dura opressão, dura servidão resultante de suas escolhas erradas, resolveram clamar ao Senhor e dizer: ó Deus, lembra-te de nós. E ele lembrou-se. Em Êxodo capítulo 2 diz que o Senhor lembrou-se deles, atentou para eles e levanta um moço por nome Moisés. Moisés é a figura libertadora que conduz esse povo pelo processo de saída do Egito. Depois dos 10 grandes feitos que ocorreu na terra do Egito, o povo está agora atravessando o Mar Vermelho e vendo quanto Deus é poderoso. Mas Deus não queria apenas mostrar os seus feitos, o seu poder. Deus queria se revelar a esse povo. É quando no capítulo 19 de Êxodo, Deus chama o povo e diz: preparem-se, porque daqui a 3 dias eu me apresentarei a vocês. Eu não quero que vocês conheçam a minha mão poderosa, eu quero que vocês conheçam o meu coração. Eu não quero que vocês saibam dos meus feitos, eu quero que vocês saibam quem eu sou.
E agora, ao pé do Monte Sinai, o povo passou 3 dias preparando-se, santificando, limpando seu coração e suas mãos, até que o dia chegou. E quando esse dia chegou, o povo estará aqui numa expectativa: eu vou conhecer Deus, eu vou encontrar-me com Deus. Só que, quando Deus está descendo o monte, a Bíblia revela que o monte começou a fumegar, um som de trombeta começou a tocar, e quanto mais Deus se aproximava dos homens, mais um clamor, um clangor de trombeta, um clarim, e todas essas coisas começaram a invadir. Era a glória dele descendo. Ele estava descendo no monte para se apresentar aos homens, até que o medo bateu o coração dos homens. E os homens agora com medo disseram: Moisés, fala com Deus e diga para ele que nós não estamos muito prontos para conhecê-lo. Basta ele falar com você e você fala conosco e está tudo resolvido. Dá para você imaginar o que isso significa? Eu estou indo para a sua casa, eu estou pertinho da porta da sua casa e de lado de fora eu escuto alguém dizer: o Adriano está vindo aí, eu não queria tanto recebê-lo, mas eu tenho que recebê-lo, meu coração ficaria em pedaços. Deus deve ter ficado mais ou menos assim, porque ele viu o povo dizer: basta. Deus fala com Moisés, Moisés fala conosco, e assim ficamos satisfeitos. E o povo jogou fora uma oportunidade de outra vez, como no jardim, agora no monte, poder vê-lo, poder conhecê-lo, poder ouvi-lo, poder andar com ele, e tudo por conta do medo que sentiram. Deus então poderia dizer: o povo não quer, então não insistirei. Mas o amor dele é maior do que eu posso explicar. E ele chama Moisés no capítulo 25 de Êxodo e diz: Moisés, construa um tabernáculo, levante uma tenda, essa tenda será móvel, vocês vão peregrinar pelo deserto, e por onde vocês forem, esse tabernáculo estará presente. E entre o tabernáculo você construirá uma madeira, uma caixa, uma arca de madeira de acácia. Ela será toda revolvida em ouro, e eu me revelarei, eu me manifestarei a Israel na arca da aliança. Todas as vezes que eu descer dentro do templo, vocês saberão que eu estou ali. E Deus agora, que apareceu no jardim, que apareceu no monte, agora está aparecendo no tabernáculo. Era como que outra vez estivesse dizendo: quero habitar com vocês, quero andar com vocês. E assim foi. O tabernáculo se tornou o sinal visível da presença do Deus entre os homens. E esse tabernáculo fora feito com todos os caprichos e orientações que fora dada a Moisés e os homens encarregados. Só que, depois de chegarem à terra prometida, perceberam que precisavam construir algo maior, um templo. É quando Davi, que está vendo esse tabernáculo, disse: não é interessante que eu more num palácio e Deus habite numa tenda? Não, eu vou fazer um templo ao Senhor, eu vou construir uma casa ao Deus de Israel. Ele está falando isso quando Natã está dizendo para ele: quem disse que eu estou querendo uma casa? Quem disse que eu preciso disso? Quem disse que estas coisas são necessárias? Minha é a terra, meu é o céu. Mas porque você está disposto a fazer isso, eu estou dizendo que nunca mais deixará de haver alguém na tua casa que se assente no trono. É como se Davi tivesse encontrado o segredo da relação entre Deus e os homens, um tabernáculo, um lugar de habitação. Talvez por isso Davi é chamado de homem segundo o meu coração. E agora que Davi está cheio dessas palavras, cheio dessas expectativas, a instrução divina prossegue. Davi, mesmo você tendo esse sentimento, você não irá construir o templo, teu filho o construirá. E assim foi. Salomão construiu um templo conforme as orientações divinas. Este templo é um templo glorioso. Sua construção se dá desde o ano 1005 a.C. e prossegue sendo por muitos anos uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Toda recoberta em ouro, todo feito em mármore, toda uma coisa maravilhosa. Todos que entravam ficavam maravilhados de ver e de saber que ali habitava Deus. É nesse episódio que Deus diz assim: os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração estarão fixos nessa casa. Este templo de Salomão se tornou um lugar certo de que Deus estava entre os homens. Porém,
Esse lugar de ritos e ordenanças começou agora a se tornar mais legalista, mais dogmático do que aquilo que de fato devia ser. E por conta dos homens esquecerem de que Deus é maior do que o templo, este templo veio em ruínas. No ano 586 a.C., este templo é destruído, feito ruínas. O rei da Babilônia invadiu Israel, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, fez dele ruínas, e o famoso templo de Salomão já não existe mais. Só existia no coração do povo a lembrança. Que saudosa lembrança! Como eram lindos os cânticos, como era belo o templo. E durante o seu período de exílio na Babilônia, eles choravam, eles lamentavam, e por 70 anos eles sonhavam outra vez voltar à casa de Deus, ver o templo outra vez erguido, ver Deus habitar no meio deles de novo. É quando Deus desperta um moço por nome Zorobabel. Seu coração, Esdras 1 diz que Deus despertou o coração de Ciro, despertou o coração de Josué, despertou o coração de Zorobabel e de todo o povo com uma proposta: voltem para a cidade, reconstruam a cidade. E quando estes vão a fazer, preocupam-se em primeiro lugar refazer um templo. Só que este templo, que agora é chamado de templo de Zorobabel, porque esse era o governador da época, este templo não parecia em nada com o de Salomão. Era simples, não tinha a mesma estrutura. O povo estava vindo do cativo, eles estão entre a alegria de voltar e a tristeza de perceber que não era como antes. É por conta disso que é liberada uma palavra dizendo: por que vocês estão assim? Minha é a prata, meu é o ouro, e vocês não sabem, a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. E de fato foi, porque o templo de Zorobabel é o mesmo templo onde mais tarde estaria os pés do Senhor Jesus. Pois este templo é o mesmo que está de pé quando vem Jesus ao mundo. A diferença é que agora, nos dias de Jesus, ele é chamado de templo de Herodes. Por quê? Porque Herodes reforma este templo. Tendo ele a dificuldade de governar os judeus, para atrair seus corações, usa de uma estratégia política para tocar no que o povo judeu mais amava, o templo. E durante 42 anos se dedicou a reformar o templo, que passou a ser chamado de templo de Zorobabel. E quando Jesus está diante do templo, uma palavra a ele diz: não ficará pedra sobre pedra, tudo isso será desfeito, tudo isso será derribado. E eu estou trazendo todo esse contexto histórico para você entender o porquê. Agora, no livro de Atos, e os seus olhos devem estar nesse texto, no capítulo 15, no versículo 16, Deus não revelasse impressionado com o templo de Salomão, não revelasse impressionado com o templo de Davi, com o templo de Zorobabel, não revelasse impressionado com o templo de Moisés, mas revelasse impressionado com o templo ou com o tabernáculo de Davi. É em Atos, no capítulo 15, no versículo 16, que o próprio Deus, e agora repetidas as palavras pelo apóstolo, as palavras são essa: e depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Eu não sei se o texto está no telão, mas eu queria que você olhasse para a sua Bíblia e percebesse isso. Deus não se impressionou com o tabernáculo de Moisés. Deus não se impressionou com o templo de Salomão. Deus não se impressionou com a suntuosidade do templo de Zorobabel. Mas Deus se impressionou com o tabernáculo de Davi. E a expressão que fora profetizada por Amós, agora é repetida dizendo: eu levantarei nos últimos tempos o tabernáculo caído de Davi. E se eu estou a pensar que o desejo de Deus é estar presente entre os homens, então eu preciso pensar: por quê? Deus, que quer estar entre nós, deseja ver a casa, o tabernáculo de Davi reerguido. Durante um tempo eu pensei sobre estas coisas, e para entendê-las, meu olhar esteve no livro de 1 Samuel.
É no capítulo de número 6 de 1 Samuel, que eu estou vendo Davi e a sua caminhada para reconstruir, para fazer o tabernáculo que receberá seu nome. Este Davi, que agora está governando, vendo um tempo de conquistas, vendo um tempo de vitória, disse: não é interessante, eu vou fazer uma casa para o Senhor. Deus disse: você não vai fazer, será seu pai. Mas ele faz um tabernáculo. E o que ele tem de diferente? Algumas coisas. E entre estas coisas, o capítulo 6 de 1 Samuel há de revelar. Sabe o que tem de diferente lá? É que neste tabernáculo, nesta casa de Davi, o processo de vida com Deus não foi terceirizada. Ela foi chamada para a individualidade, a pessoalidade de cada um deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Davi desejou trazer a arca de volta para dentro do tabernáculo, que era chamado de tabernáculo de Davi, ele coloca uma carroça, bois novos, a arca que estava na casa de Abinadab é colocada sobre a carroça, e ele está feliz vendo a carroça aí levando a arca. Eles estão felizes e contentes, até que os bois tropeçaram. Eu nunca ouvi falar que boi tropeça, mas é interessante o texto dizer que algo diferente está acontecendo para chamar a atenção. Os bois tropeçaram e quando a arca ia caindo, Uzá estendeu a mão para segurar a arca e morreu. Davi então percebeu: não dá para ter a presença de Deus entre nós. A arca é levada para a casa de um homem onde passou durante meses, em Obed-Edom, e Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Davi disse: por que eu não posso ter a presença? Eu a trouxe, ela não conseguiu chegar, houve morte, mas na casa de Obed-Edom houve vida. E Davi entendeu: já sei, é porque para ter a presença é mais do que construir um tabernáculo, é mais do que rituais, é entender que a arca não se carrega na carroça, a arca se carrega nos ombros. E sabe qual é o conceito atrás disso? Que se você quer a presença de Deus, pare de terceirizar responsabilidades. É dever do pastor orar, é dever do pregador se preparar, é dever dos músicos trazer a glória para dentro do culto, é dever disso, e nós terceirizamos. E sabe o que Deus está vendo em Davi? Que ele percebeu que se ele queria a presença de Deus, carroça não serve para carregar, ninguém carregará, será no ombro. Se nós estamos entendendo o princípio de Atos, eis aqui uma chave: Deus deseja estar entre nós, quando nós chamarmos para na individualidade as nossas responsabilidades. Não me importa se você está conversando no culto, eu vou adorar. Não me importa se você chega atrasado, eu vou adorar. Não me importa se está todo mundo indiferente, eu, na minha individualidade, vou fazer. Só que o problema do cristianismo atual é que nós terceirizamos. O culto é bom, porque nós esperamos que as pessoas que fazem a plataforma façam tudo direito. Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu quero uma casa onde todos vocês, do menor ao maior, da mídia ao som, da pregação à musicalidade, da recepção aos participantes, todos vocês levantam um ombro para dizer: quero a tua presença na minha vida. Queridos irmãos, Davi entendeu isso. E agora que Davi deixa as carroças para trás, a arca está no ombro. Só que é interessante que quando ele está carregando a arca no ombro, a expressão do capítulo 6 diz que a cada 6 passos ele parava, sacrificava animais e prosseguia a caminhada. A cada 6 passos, eu imagino o caminho da casa de Obed-Edom até a cidade onde a arca ficaria. E durante esse caminho, continuamente, para, adora, prossegue. Para, adora, prossegue. E isso faz do tabernáculo de Davi algo diferente. É que o tabernáculo de Davi não foi um momento, uma experiência num culto. Ela era cotidiana, ela era constante, ela acontecia e repetia, e outra vez repetia. O nome por trás disso é a casa de Davi. O tabernáculo de Davi envolvia uma adoração constante. Não foi, parou, sacrificou e vamos embora.
a cada 6 passos. Dá para você entender um sacrifício, uma adoração, a caminhada. Nós precisamos entender que Deus sente falta de estar entre nós, e nós não estamos tendo a presença dEle como deveríamos, porque nós somos muito do domingo. Somos muito de uma festividade, somos muito de um momento. Você está mal, você se derrama. Você está legal, você esquece. Você está precisando, você ora. Você venceu, você esquece. Nós vivemos momentos, e em Deus há um desejo, e o desejo é: eu não quero momentos, eu quero você comigo em um relacionamento. Eu não quero você num culto de domingo e não mais na segunda-feira. Eu quero você hoje, eu quero você agora, eu quero ver você lá fora, eu quero você depois. Deus está à procura da tabernáculo de Davi por uma coisa, porque no tabernáculo de Davi havia continuidade. Queridos, eu recordo dos meus passados, dos meus anos de fé. Eu me converti em 1995, são quase 30 anos de caminhada, e é claro, eu olho para trás e vejo como fora bom, os primeiros momentos, os primeiros passos, mas eu não posso viver só de saudade do que se passou. Eu preciso entender que a minha história com Deus deve ser construída hoje. Quem vive somente olhando para trás, está esquecendo das oportunidades que nos é dada hoje. Se antigamente Deus fez, por que não fazer agora? Se antigamente Ele operou, por que não agora? E a minha resposta simples é essa: porque não está havendo em nós continuidade. Continuidade. Lembra de ontem? Prostre-se diante de Deus, levante-se diante dos homens. Prostre-se diante de Deus, levante-se diante dos homens. Deus está na procura de uma igreja, de um povo que se prostra diante dEle. E a minha palavra para você hoje é: o tabernáculo de Davi é diferente, porque ele tem individualidade na sua responsabilidade, continuidade e ouça. E tem um homem tirando a roupa de rei e vestindo uma estola sacerdotal. Isso diz para mim muito. Porque Davi, o rei afamado, poderia ir com uma coroa carregar a arca, poderia ir com suas indumentárias reais, mas ele tirou as suas indumentárias de rei e vestiu uma estola sacerdotal. E isso serve para mim dizer que a presença de Deus veio naquele lugar, porque naquele lugar havia menos de Davi e mais de Deus. E talvez seja isso que nós devemos repensar. Deus tem saudade do tabernáculo de Davi, porque no tabernáculo de Davi é menos palco, mais altar. É menos apresentações, mais adoração. É menos mensagens motivacionais, mais sermões bíblicos e cristocêntricos. É menos performance e mais entrega. Menos de mim, mais de ti. Sabe, irmãos, é fascinante ler a história de um homem chamado Naamã. Um homem condecorado com medalhas e lauréis, mas que de repente leproso recebe a notícia de que em Samaria havia um profeta. E este vai até o profeta, levando uma suntuosa oferta, bens e presentes. E ele imaginava: o profeta se levantará, colocará a mão sobre mim, eu vou ficar curado. Que maravilha, vou glorificar a Deus. Davi, aquele moço, apenas recebe uma mensagem de Eliseu: vá tomar um banho. Queridos, ninguém esperava essa resposta. Mas a palavra de Eliseu para ele é: vá tomar um banho. E por que tomar um banho? Existe algum milagre nas águas do Rio Jordão? Claro que não. Então por que isso tudo? Porque para tomar banho, a primeira coisa que Naamã tinha que fazer é: tira as suas estrelas, tira as suas condecorações, tira as suas indumentárias, tira. Sabe qual é o segredo do Rio Jordão? É porque para mergulhar, primeiro precisa se despir. Isso é profético, isso serve para dizer: a cura, a renovo, quando há menos de você e mais disponibilidade para o meu agir. Sabe o que está faltando nos nossos templos? Pessoas vazias de si. É muita experiência, é muita praticidade, é muita formalidade. E no tabernáculo de Davi não havia nada disso. Davi está pulando, Davi não está lá e cantando, adorando, celebrando. A mulher dele diz assim: que coisa feia, o rei se portando desse jeito. Você sabe por que Davi se portava desse jeito? Porque Davi entendeu que diante de Deus
nada vale coroas. Diante de Deus, nada vale títulos. O que sou eu diante de Deus? Anel de formatura? Não é nada. Experiência pastoral? É nada. É do jeito que Ele faz, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser. E ao olhar para isso, eu aprendo. E talvez a sua pergunta seja: pastor, por que essa mensagem? O que ela tem a ver com a nossa festividade de 15 anos? Então eu paro, e como disse no início, muito responsável com a mensagem que estou trazendo hoje, eu me dirijo para a igreja Nova Aliança que me ouve essa noite. Sabe, queridos, vocês ontem cantaram ao Senhor. E quando vocês cantaram uma canção ao Senhor, disseram: eu vou subir ao monte, eu vou estar mais perto, eu quero ver tua glória. Enquanto eu ouvi essa canção, me chamou a atenção uma frase: mais perto da glória significa mais perto da morte. E eu comecei a pensar sobre isso, e esta palavra pulsou em meu coração. A compreensão que eu tenho é que Deus está querendo trazer um tempo novo para a igreja Nova Aliança. Vocês estão, nestes dias, trabalhando uma temática dizendo: Ele é fiel para cumprir. E uma das coisas que nós estamos clamando, que nós estamos buscando e cantando é: aviva-nos outra vez. Como as profecias de Joel, aviva-nos outra vez. E esta é a razão desta mensagem. Deus quer trazer um avivamento para esta igreja, mas este avivamento não virá se não houver aqui tabernáculo de Davi. Deus não quer levantar o templo de Salomão, belo e poderoso. Deus não quer levantar o templo, o tabernáculo de Moisés, litúrgico e cheio de muitas hidrometalhas. Deus quer levantar o tabernáculo de Davi, entrega, individualidade e vazio de si próprio, porque quando nós estivermos assim, então o avivamento virá. Ouçam-me, eu falo pelo espírito de profecia. Chegou a hora de vocês receberem coisas maiores. Vocês estão completando 15 anos. Até ontem vocês eram uma criança, e criança recebe coisas de criança. Mas vocês agora estão caminhando para a maior idade. 15 anos na cultura judaica é um tempo de maior idade, de assumir responsabilidades. E pessoas de maior idade vivem o que não viveram na sua infância. Então, pelo Espírito, eu quero dizer-lhes: chegou a hora de vocês viverem o que vocês não viveram, de vocês conhecerem o que vocês não conheceram, desfrutar o que ainda não desfrutaram. Pastor Noé, sua esposa e obreiros, ouçam isso. Chegou a hora de coisas maiores acontecerem. Mas Deus não dará coisas maiores enquanto o tabernáculo de Davi tiver caído. Chegou a hora de reerguer-se isso, porque vem vindo um avivamento sobre vocês. Não é a partir de vocês, mas é sobre vocês. Então, que se levante o tabernáculo de Davi, porque o avivamento vem vindo aí. Eu estou caminhando para o fim da minha mensagem. Há alguns dias atrás, eu estava lendo uma expressão que envolve a mulher viúva que perdeu seu marido e ficou endividada, vendo o credor bater à porta para levar os seus 2 filhos. Esta mulher, aflita, procura o profeta. Sua dívida é resultante da generosidade do seu marido, que durante 3 anos sustentou os profetas que estavam escondidos por conta de Jezabel. E agora o seu marido está morto. Endividada, ela procura o profeta. O profeta poderia se condoer e dizer: ó, minha irmã, que situação, nós vamos nos unir, vamos levantar aqui alguma coisa para te ajudar. Mas o profeta liberou apenas uma palavra. Eu vou repetir, ele liberou apenas uma palavra. E aquela mulher que não via nada, ouviu uma palavra dizendo: o que é que você tem em casa? A palavra daquele homem abriu seus olhos, e ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Ela chegou dizendo: eu não tenho nada. Um grande problema e um grande dilema. Mas depois de ouvir uma palavra, algo lhe brilhou sua consciência, e ela lembrou, e agora uma palavra é dada: vá, volte para casa, junte vasilhas vazias, junte tantas quantas você puder, feche as portas e derrame a vasilha de azeite que está em suas mãos, a botija de azeite que você a tem. E à medida que ela derramava as vasilhas, que ela virava a botija de azeite, vasilhas vazias se tornavam cheias, vasilhas vazias se tornavam cheias, e todas as vasilhas foram cheias.
E por que eu estou falando isso? Porque a semelhança desta mulher está a igreja. A mulher tipifica a igreja. Ela está com grandes problemas em todos os setores, espiritual, financeiro, administrativo, eclesiásticos e sucessivamente. Mas nós temos uma palavra que muda o nosso destino. A palavra do profeta foi: o que você tem? E uma vez acordada a sua consciência, um direcionamento é dado. Esta noite, com muita humildade, eu me coloco aqui como uma palavra profética, e esta palavra pode ser só mais uma, ou pode ser a palavra que muda o seu destino, porque palavras proféticas definem destinos. E agora esta mulher vai viver um novo destino por causa de uma decisão. Ela não murmurou, ela não questionou, ela apenas foi, juntou vasilhas e milagres aconteceram. Esses dias, palavras estão sendo liberadas, vocês podem ouvi-las, ou vocês podem reagir diante delas. E se vocês reagirem, estejam certos, vasilhas vazias serão cheias. Vasilhas vazias serão cheias. E a mulher endividada, sua história, conta o Talmud, é que esta mulher se tornou uma grande empresária, vendedora de óleo, que abasteceu toda a região. De endividada a lugar de provisão. De endividada a lugar de provisão. Se esta é a igreja que está com problema, a igreja perseguida se tornará a voz para as nações. Eu tenho uma palavra para você, agora reaja. E sabe o que é mais fascinante? E essa é a razão pela qual eu vou orar agora. É que a mulher apenas pede aos seus filhos, aos seus, eu não sei seus nomes, a história não conta, mas só diz que seus 2 filhos, ela tem uma palavra, ela tem uma atitude, e os filhos vão nas casas pedir vasilhas. Em meu coração, há uma compreensão de que o que virá nos próximos anos sobre a nova aliança, virá através da juventude desta igreja. Jovens que não têm nomes, mas que serão os instrumentos que pegarão as vasilhas vazias, trarão para a liderança, e o azeite vai multiplicar. O azeite vai multiplicar. Então ouçam-me, jovens, chegou a hora de vocês levantarem, porque só haverá azeite se houver vasilhas, e serão vocês os instrumentos que conseguirão, que irão atrás de vasilhas. Eu imagino aqueles 2 jovens batendo nas portas e pedindo vasilhas emprestadas. Ninguém em sua sã consciência empresta para quem já está mais endividado do que a situação que aquela mulher. Isso envolveu coragem, isso envolveu disponibilidade, mas por causa dos 2 filhos desta mulher, o azeite encheu. E diz o texto: acabou vasilha, acabou azeite. Jovens, por favor, sejam corajosos, sejam ousados, porque Deus conta com vocês nesse tempo. Eu me pergunto para mim mesmo, eu não encontro uma resposta. Como vai ser? Mas eu sei que serão esses meninos de cabelo na régua, de calça apertada, de sobrancelha tirada, não sei como, mas serão esses meninos que Deus vai usar nessa geração. Seria mais fácil eu dizer: Senhor, use a mim. Uma geração é contada a cada 40 anos, e eu já estou com 42, então não será através de mim. Talvez eu seja nisso só uma voz, como estou sendo agora, mas as mãos pela qual virá o avivamento será através de vocês, jovens. Eu vou encerrar a minha pregação convidando você, jovem, para vir à frente, porque eu quero orar por vocês. Jovens da Igreja Nova Aliança, jovens que estão hoje aqui, seja você desta igreja ou não, se você entendeu essa palavra, levante-se, vem cá. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você.